Começa agora o TJRN Notícias. Nossa primeira reportagem trata das diferenças e semelhanças entre o casamento e o contrato de união estável, duas formas de oficializar um relacionamento afetivo. De acordo com o censo realizado pelo IBGE em 2010, numa década houve o crescimento de quase 8% no número de casamentos informais, a chamada união estável, quando duas pessoas resolvem viver juntas com a intenção de constituir uma família. Embora a Constituição Federal reconheça as duas modalidades de união como entidades familiares, este advogado explica que alguns direitos são diferentes. Quem vive em união estável não tem as mesmas garantias dos casais formais, como, por exemplo, a herança em caso de morte de um dos parceiros. Com relação aos companheiros, aqueles que vivem em união estável, um companheiro tem direito à ameação, aos bens adquiridos, a metade dos bens adquiridos na constância daquela união estável. Ao passo que as pessoas casadas têm esse mesmo direito, mas também poderão se tornar herdeiros daqueles bens chamados particulares, ou seja, os bens pré-existentes à própria entidade familiar, o próprio casamento. Outra diferença está na mudança do estado civil. As pessoas, quando estão em união estável, elas não modificam seu estado civil. Ao passo que quando as pessoas casam, elas já saem do estado civil de solteiro e passam para o estado civil de casado. Partilha de bens e pagamento de pensão alimentícia em casos de separação, inclusão em planos de saúde e declaração conjunta de imposto de renda são alguns exemplos assegurados por lei para os dois tipos de união. É importante que quem viva em união estável, caso não tenha feito um pacto anterior mesmo à vida em comum, que ele procure regulamentar isso, que faça um contrato, se possível, inclusive, que registre no cartório. O juiz José Conrado Filho, da primeira Vara Cível de Natal, condenou o IB Banco Múltiplo ao pagamento de indenização por danos morais a um cidadão que teve o nome inserido indevidamente nos cadastros do Serviço de Proteção ao Crédito SPC e Serasa. O cidadão que ajuizou a ação alegou que teve seu nome inscrito no SPC e Serasa, mesmo sem jamais ter mantido qualquer relação contratual com a instituição financeira. O banco contestou, afirmando que o nome do autor e a solicitação de crédito constam do seu cadastro, porém não apresentou provas. Para um magistrado, o crédito pode ter sido concedido a um fraudador que tenha utilizado documentos falsos, o que prova que o banco não adotou a cautela necessária no desempenho de suas atividades, caracterizando defeito na prestação do serviço. Além da multa, o banco também foi condenado a declarar a inexistência da dívida e excluir definitivamente a restrição imposta ao cliente. Uma nova turma de capacitação de voluntários que têm o interesse em atuar como conciliadores no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte começa agora, no próximo dia 26 de maio. Quem vai falar sobre este curso é a coordenadora geral dos Juizados Especiais, a magistrada Sulamita Pacheco. Doutora Sulamita, essa turma prevista para começar agora, qual é o conteúdo? O que é que os alunos vão poder aprender neste curso de conciliação? Bom, nós iniciamos mostrando aos alunos como funcionam os juizados especiais no Estado, a estrutura administrativa, como também os centros de solução de conflitos, em especial nos juizados especiais. A partir daí, nós focamos em técnicas de conciliação e mediação. Após a capacitação, consiste em 28 horas a aula, nós faremos a distribuição daqueles que se mostrarem interessados e aptos a realizar audiências de conciliação nas varas de juizados especiais a princípio. E os interessados em se matricular nesta turma de maio ou nas turmas de julho e setembro podem enviar um e-mail para claudioviana@tjrn.juiz.br. E essas foram as principais notícias da semana. Outras informações sobre o Poder Judiciário você encontra no nosso site ou pelas redes sociais. Siga as nossas páginas e acompanhe as novidades relacionadas à Justiça no Rio Grande do Norte. O TJRN Notícias termina aqui. Até a próxima edição.